Um pouquinho sobre os textos do Novo Testamento, como que eles chegaram até nós. Temos que entender que os textos são originais, eles vêm do original? Não, nenhum texto é original, isso é catedraticamente entendido por todos os estudiosos. Os textos estão coalhados de acréscimos e de omissões. Então há muitos erros aí, ou palavras ou textos a mais ou a menos nos textos que nós temos hoje, né? Nenhum é original. O que acontecia? Existia alguém que fazia uma cópia e essa cópia então era distribuída para outros lugares e lá alguém fazia uma cópia dessa primeira cópia e distribuía para outros lugares, e essa cópia era distribuída para outros lugares e também se fazia novas cópias. O que se sabe é que os copistas, eles no escrever cometiam erros humanos, como cochilar e pular palavras, ou escrever de noite e não enxergar bem, ou estar cansado e acabar pulando alguma frase, alguma linha. Então poderiam ter erros meramente humanos, mas também se entende que haviam erros propositais, né? O escritor pegou a carta, que era uma cópia de uma cópia, e aí lá na comunidade dele estava vivendo um problema, uma dificuldade, e ele queria que essa dificuldade fosse sanada, e aí ele acrescentava na boca do apóstolo na carta, né, do apóstolo, do texto, aquilo que ele queria que fosse lido na comunidade como força de texto bíblico. E aí ele fazia esse acréscimo, sempre para manipular as pessoas, para fazer as pessoas acreditarem naquilo que ele está dizendo, né? Então, não existia nenhuma forma de corrigir esses textos, porque ninguém sabia onde estavam os originais. Então, sempre era uma cópia de uma cópia. E qual era a cópia mais antiga? Também não se sabia qual era a cópia mais antiga para se comparar com as outras cópias. Então, virou um balaio de gato as cópias dos textos bíblicos. Ninguém sabe onde está a verdadeira e qual é a verdadeira original. Todas são cópias de cópias. Nós podemos perceber isso na carta aos Gálatas, né, de São Paulo. Nós vimos que Gálatas é uma cidade, não é uma cidadezinha pequenininha. Gálatas é uma região grande da Ásia Menor, hoje é onde fica a Turquia. E quando Paulo escreveu aos Gálatas, nós não sabemos se ele escreveu para uma comunidade de Gálatas ou se ele escreveu para todas as comunidades de Gálatas, porque havia várias comunidades. Então, supondo que Paulo possa ter escrito para uma comunidade, essa carta foi então copiada para as outras comunidades. Supondo que Paulo escreveu para todas as comunidades, então ele mandou fazer a cópia da carta para todas as comunidades de Gálatas. Então não sabemos se foi para uma ou para todas as comunidades de Gálatas. O que se sabe é que Paulo, em Gálatas 6:11, ele escreve dizendo assim: olha, eu estou escrevendo a próprio punho para vocês entenderem que essa carta é de verdade, é minha, né? Então entende-se aqui que Paulo usava de um secretário para escrever a carta, né? Não era ele que escrevia diretamente a carta. Muito bem, como Paulo fazia isso? Paulo poderia dizer palavra por palavra e a pessoa copiar, né? E mesmo assim, a pessoa copiando, ela poderia cometer erros, né? Na hora que Paulo está falando, ele pode cometer erros, o secretário. E se Paulo falou o básico daquilo que deveria ter na carta e o secretário é que fez a carta do seu jeito, então temos aí também a possibilidade de erro. Então, das duas formas, Paulo citando ou Paulo falando as coisas básicas para o secretário escrever, pode ter erros nas cartas, né? Então, não há 100% de certeza de texto correto, de evangelho correto, de cartas corretas, né? Elas não são cópias seguras, são cópias de cópias de cópias de um copiador que era chamado copista, que fazia uma cópia, cometia alguns erros, pode ser só de gramática ou erros de pular frases ou
erros propositais de mudança realmente de texto, né? E esses textos eram levados para outros lugares e nesses outros lugares se faziam cópias desses textos com erros, e esse novo copista já tinha os erros do primeiro, cometia o erro segunda vez, e essas cartas iam para outro copista que já tinha erros da primeira, erros da segunda, ia para a terceira, e assim por diante. Os erros foram cometidos em todos os escritos do Novo Testamento. Nós sabemos ali que no século I, II e III, né, isso era muito comum de se fazer cópias das cartas e enviar para as comunidades, para as igrejas, né, e assim por diante, né, não só nos 3 primeiros séculos. Então se colocava a carta em circulação e aquela carta que entrou em circulação era a carta verdadeira. E aí, mesmo tendo erros ou acréscimos, as pessoas da comunidade entendiam que era uma carta verdadeira, mas era cópia de uma cópia que continha erros. Erros por descuido humano ou erro por desejo do escritor, do copista, de acrescentar algo para domesticar a comunidade, para fazer a comunidade o que ele bem entendia. Então eram feitas cópias a perder de vista, em tudo quanto é lugar tinha cópias, e essas cópias continham erros do erro e assim por diante, né? Então, o que se tem hoje não é cópia original. Foi descoberto um papiro chamado papiro P, que foi escrito lá pelos anos 200 da era cristã, e aí quer dizer 150 anos depois da carta aos Gálatas. Então 150 anos escrevendo cópia de cópia de cópia de cópia até encontrar esse papiro fonte P, é uma cópia de uma cópia, né? Então nós estamos vendo aí como é que são escritos os textos bíblicos. Vamos lá, novamente. Os textos, as cartas, os evangelhos são cópias de outra cópia, de outra cópia, de outra cópia. Isso significa o quê? Alguém disse, que alguém disse, que alguém disse, que alguém disse. Vocês já brincaram de telefone sem fio? Quando a gente fala uma frase para uma pessoa no ouvido, e depois essa pessoa vai passando para o outro ouvido de outra pessoa e para outra pessoa. Foi assim que foi escrita as cartas, né? Foi escrita uma carta e assim foi modificando os textos até chegarem aos nossos dias. Então, nenhuma carta é original, nenhuma carta é totalmente verdadeira. Nós temos aí o Evangelho de João, que também apresenta dificuldades de entender o seu teor como original, como escrita na mesma época dos apóstolos, né? João escreveu essa carta mais ou menos. Aliás, não foi João que escreveu, foi a comunidade que escreveu, foi um tradutor que escreveu, foi uma pessoa que escreveu, ou grupo de pessoas que escreveram essa carta a fim de domesticar a comunidade, né, de passar a doutrina da fé cristã num momento, numa época em que haviam algumas dúvidas, algumas indagações, algumas dificuldades. Então se escrevia para acalmar os ânimos e domesticar as pessoas na fé. Então nós vimos aí o Evangelho de João, que apresenta-se diferente dos 3 evangelhos, né, de Marcos, Mateus e Lucas. O estilo do Evangelho de João é diferente, as histórias são diferentes, os discursos de Jesus são longos demais. Nos evangelhos, nos 3 sinóticos não é assim. No Evangelho de João não se fala em parábolas, enquanto que os 3 evangelhos falam em parábolas. Então se vê que é um evangelho totalmente diferente dos 3 primeiros evangelhos. Percebe-se no capítulo 21 de São João que é um acréscimo posterior, um acréscimo para completar as histórias, né, das aparições de Jesus. O copista, né, estava vivendo um momento que precisava suscitar mais a fé, a compreensão das aparições de Jesus para os apóstolos, para as pessoas. Então ele acrescentou esse texto no Evangelho de São João. Então existia o original e existem os acréscimos. E aí alguém acrescentou, essa cópia foi feita várias vezes e se entende que essa cópia é a cópia original e que aquele texto acrescentado é original.
Nós também temos em João 1 a 8, né, o prólogo de São João, que é possivelmente um acréscimo, né, porque é muito diferente do Evangelho. O Evangelho fala uma história, conta uma história de um jeito literário, e de repente o prólogo é totalmente diferente. Jesus é o Verbo se fez carne, então de uma forma poética, não é? Um alto teor poético esse texto, né? E fala que Jesus é o Verbo nesse prólogo, mas no resto do texto do Evangelho nenhuma vez é mencionado Jesus como Verbo. Então se percebe assim, isso aqui foi alguém que colocou aqui depois que a carta foi escrita, é um acréscimo que alguém colocou. E essa cópia foi feita, e outra cópia foi feita com esse acréscimo, e hoje chegou a nós a cópia com acréscimo. Então não é a original, são cópias de cópias de cópias de cópias, com erros de primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, na quarta vez, um erro sendo copiado por outro erro, por outro erro, por outro erro, até chegar a nós. Então, repito, as cartas dos evangelhos são o que alguém disse que Jesus disse, o que alguém disse que Jesus disse, o que alguém disse que Jesus disse, e assim por diante até chegar a nós. Há uma dificuldade aí de compreender os textos bíblicos como verdadeiros, como originais. Eles são cópias, e por ser cópias, contêm erros. Erros teológicos, aí a sua igreja define, mas erros históricos, erros gráficos e erros de interpretação, isso tem. Um abraço.